Hoje nós vamos iniciar as entrevistas com os candidatos ao governo de Goiás. Nesse mês de setembro, aos domingos, às 10 horas da noite, teremos entrevistas com os candidatos. Hoje, por exemplo, você vai saber o plano de governo dos candidatos Vinícius Paixão, do PCO, e Edgar Diniz, do Novo. O Papo Dinâmico está no ar. Olá, gente boa, muito boa noite. Estamos iniciando o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Estamos aqui todo domingo, 10 da noite, e nas redes sociais, no YouTube, no canal do programa Papo Dinâmico, no canal da PUC TV Goiás e no perfil do programa Papo Dinâmico no Facebook, no Twitter, no Instagram. Então agora nós vamos fazer a entrevista com o candidato Vinícius Paixão e ele tem 25 minutos, né, durante esse programa, 25 minutos para ele, 25 para o próximo candidato. Então, Vinícius Paixão, seu tempo está começando agora, 25 minutos de entrevista. Boa noite, seja bem-vindo aqui ao Papo Dinâmico. Boa noite, estamos aí para apresentar o nosso programa e fazer uma boa discussão aqui no programa. Ok. Por que você quer ser governador de Goiás? É preciso que a gente explique a política do PCO, né? E o nosso objetivo é o crescimento da nossa organização interna e desenvolver a crítica que a gente tem do funcionamento da nossa sociedade dentro de toda a estrutura de comunicação que nós temos. Então a gente tem um canal de TV, né, o canal da CEL TV, a gente tem o nosso jornal, nossa estrutura. Então o nosso trabalho aqui é fortalecer a máquina de comunicação do partido, de informação, de formação. Então o nosso objetivo aqui não é lutar por um cargo, né, seja governador, ou seja, fazer acordo com o governador, ou fazer alguma política ligada à secretaria, ou ter esse tipo de política institucional. Mas nós lançamos os candidatos com o objetivo de alavancar o nosso programa de luta histórico, né, e também pontual, né, para essas eleições, né? A nossa eleição, a gente participa dessa eleição com o objetivo de fortalecer o Lula presidente, né? Nós estamos fazendo aí ampla campanha pelo Lula presidente. Acho que é importante dizer aqui agora para os telespectadores que o nosso partido ele está sendo, nesse ano, perseguido pelo STF. Né? O que aconteceu com o partido aqui? Todas as redes de comunicações nas redes sociais foram colocadas, foram bloqueadas para investigação na CPI da fake news. Ou seja, uma coisa totalmente assim, absurda do ponto de vista jurídico. O que aconteceu é que o Alexandre de Moraes, o STF, ele não pediu para bloquear uma matéria, uma notícia, uma pessoa, um colunista que escreve no nosso partido. Ele simplesmente pediu bloqueio total das contas do nosso partido, né? YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, Telegram. Então a gente está aqui para fazer uma discussão do ponto de vista atual, uma coisa que é bastante ampla. Então a gente precisa fazer essa denúncia da perseguição que a gente está sofrendo. A gente está fazendo uma nova denúncia agora que o Alexandre de Moraes, que o STF fez um bloqueio do nosso fundo eleitoral. Nós somos o único partido no Brasil a sua candidatura está não regular recebeu no TRE. Você registrou a candidatura? Nós estamos regulares, mas a minha candidatura não é minha, é produto de um trabalho coletivo do partido. Nós precisamos desse fundo eleitoral, né? E o próprio partido, a gente combinou que a gente faria campanha, inclusive as pessoas que assistirem aqui, que nos apoiam, que têm um espírito democrático, que nos ajude financeiramente, não é? Tá, e a gente entra em contato com elas para nos dar esse apoio. Então a gente acha que o aqui e agora, né, é fundamental, né, para que a gente faça a nossa campanha pelo Lula presidente, por um governo dos trabalhos, para que a gente possa avançar na própria discussão política. Ok, mas você mandou para nós pegamos seu plano de governo de 7 páginas
E o que a gente vê no seu plano de governo é uma proposta, assim, quer dizer, você tem um projeto, na verdade não são bem propostas, mas um projeto de rever tudo, inclusive a Constituição. Quer dizer, a sua candidatura, o seu partido, ele existe sobre um regime jurídico que é a Constituição brasileira. A Constituição brasileira, que é uma Constituição chamada de Constituição Cidadã, é uma Constituição que estabelece direitos, obrigações, dever para todo mundo e, inclusive, é pautada na livre iniciativa. Nós temos um Estado, né, que cuida da União, do patrimônio aí público, né, da nação, mas estabelece linhas gerais de livre iniciativa. Mas o projeto de vocês prevê acabar com isso, acabar com a Constituição, fazer outra Constituição. Fala de democracia, mas como seria essa democracia num regime em que vocês pudessem eventualmente vir ao poder? Porque você fala de refazer a Constituição, então na verdade é uma luta política contra a atual Constituição. Se é contra a atual Constituição, é contra também os atuais poderes, inclusive contra o Supremo Tribunal Federal. Olha, o Supremo Tribunal Federal tem lutado, aí o próprio TSE tem lutado para manter, né, intacta aí o atual regime político do Brasil. Sim. Como é que você pode ser um político dentro de um regime propondo acabar com esse regime? Então, a melhor resposta que eu vejo para essa reflexão é o seguinte. Na Constituição está escrito, poder emana do povo. A Constituição é de 88, a Constituição é do processo de redemocratização. Então, o que a gente defende é a edificação de algo bastante semelhante que aconteceu na redemocratização do Brasil, que vem de um ascenso da população brasileira, que vem de uma luta por direitos democráticos, e essa caracterização, essa coisa ser contra o regime, não é ser contra o regime, é você construir, você historicamente caminhar para o avanço para os direitos democráticos. Porque aí é que está o problema. Sim, mas o que seria democracia? Deixa eu só entender. Imagina se você chega, imagina que o PCO assuma o governo, porque eu estou vendo aqui, você fala, por exemplo, aqui no seu plano de governo, de unificar os trabalhadores das estatais para barrar com greves e ocupações as privatizações dos Correios, Eletrobras e Petrobras. São empresas nacionais, ligadas à União, né, federais. Você está fazendo proposta para ser governador de Goiás. Como é que uma bandeira, uma pauta igual essa vai ganhar o voto do goiano, por exemplo, se é uma demanda que visa justamente uma atuação nacional? Então imagina assim, se o PCO chegar ao governo federal, que em última instância o projeto seria esse, o PCO ia permitir que alguém pensasse diferente do PCO? Não seria uma ditadura do PCO? Não, evidentemente que não. O que a gente defende é justamente o avanço dos jeitos democráticos. Você pergunta essa questão da relação entre o governo federal e estadual, é porque o governo estadual praticamente não faz quase nada, ou praticamente nada, sem o suporte do governo federal. O terceiro maior orçamento da União é repasse para o governo estadual e para o município. A gente tem aqui em Goiânia uma obra que inacabável, você me lembra, tem quase 12 anos do eixo norte-sul aqui, porque uma das bases do orçamento dela seria a Caixa Econômica. Então a gente não está defendendo ditadura nenhuma. O que a gente está defendendo... Mas lá no seu programa de governo fala de acabar, por exemplo, com todas as empresas, estatizar tudo. Né? Praticamente estatizar tudo. A gente não vai tudo. acabar com nenhuma empresa. Mas propõe estatizar as empresas todas. Não. A gente propõe estatizar as empresas estratégicas, como Petrobras, Caixa Econômica. Mas o Caixa Econômica e os bancos todos. Vocês falam de privatizar e o sistema financeiro. Sistema financeiro, isso. O sistema financeiro. Isso acontece em outros países. Você vê a Irlanda também acontece isso por conta da crise do próprio sistema financeiro, até porque o sistema financeiro, se a gente for pesquisar, o telespectador, o senhor for pesquisar, você vai ver que esses setores aí, eles não têm, assim, uma função prática para o desenvolvimento do nosso país. O que a gente vê de um banco e tal, de um HSBC, em termos de carteira de crédito para cooperativa, para investimento na área agrícola, para setor industrial? Então, a gente defende a estatização do ponto de vista do desenvolvimento estratégico do Brasil. A gente não quer estatizar tudo, a gente não quer estatizar a padaria, a quitanda, o bar, a gente não quer estatizar a PUC, a não ser que existe uma crise, se bem que a PUC está numa crise
econômica e financeira muito grande nos últimos anos, né? Os companheiros daqui da PUC devem vivenciar isso aí, né? Mas, a princípio, a gente não quer estatizar, né, setores que nós não consideramos absolutamente essenciais. Então, a Petrobras é essencial, o Correios é essencial, mas a estatização depende da construção de conselhos populares que envolve o ascenso, né, político e da mobilização da classe trabalhadora. Não tem como fazer isso de cima para baixo. Pois é, mas tem como fazer isso como exemplo da Constituição de 88. O Conselho Popular foi tentado na França, na União Soviética isso foi tentado, na Albânia, em vários lugares. Um país que ainda remanesce alguma coisa nesse sentido é Cuba, que, sinceramente, o desenvolvimento lá ficou parado no tempo. É isso que vocês querem para o Brasil? Como é que pode que os conselhos... Respondendo o problema de Cuba. Uhum. O pessoal, inclusive, fez uma rifa, né? Uhum. A gente fez uma campanha Vai para Cuba, que é a piada dos direitistas que falava Vai para Cuba, né? E, inclusive, a gente fez uma homenagem ao Fidel Castro, que foi o dia do aniversário dele. E Cuba é um país muito atrasado, mas se a gente for parar em termos... Se a gente for pensar em termos comparativos, como um país carimbenho, a gente tem o quê? Tem o Haiti, tem a Jamaica, tem Honduras, tem Nicarágua ali. Quer dizer, Cuba é um país, o partido, né, o nosso companheiro que faz a análise do partido, nosso companheiro Rui, a aula que ele deu sobre esse assunto, que ele sempre fala isso, que ele fala, Cuba é um país economicamente, né, atrasado em relação às potências europeias, em relação aos Estados Unidos. Por outro lado, né, Cuba é um país que fez a sua revolução popular, né, e por isso garantiu uma grande soberania nacional, principalmente em relação aos Estados Unidos. Então você tem um desenvolvimento significativo em outras áreas, educação, saúde, e que é uma coisa que não dá para negar. Cuba foi o único país da América Latina que desenvolveu a vacina. Então eles deram o nome de vacina soberana, no caso, né? Então você tem capacidade de produzir uma vacina que nenhum outro país na América Latina tem. Nesse sentido, eles são uma vanguarda, não é? Agora, continua sendo um país que tem inúmeras dificuldades, é um país que sofre calamidades de eventos da natureza como tufões, okay. Né, etc. Então a gente enxerga que... país socialista, por exemplo, a União Soviética, com a morte aí do Mikhail Gorbachev, né, Gorbachev, com a morte dele veio à tona toda aquela revolta, a revolução que ele fez lá, acabando com o regime soviético e abrindo, digamos, a União Soviética, depois de 80 e tantos anos de regime comunista, ele abriu e o país voltou a ser capitalista de novo com a abertura para as empresas, para o capital estrangeiro. Uhum. A China também está fazendo isso, abriu para o capital estrangeiro. Então, o único país assim, que mantém lá, mas sob ditadura, né, é a Coreia do Norte. Então, um socialismo de Estado, que parece que é o que se propõe no seu plano de governo, parece assim que não foi viável na história, e num país que a Constituição define a livre iniciativa e, inclusive, o pluralismo de partido, como é que pode subsistir, passar a existir, né, um regime com uma visão tão estatizante assim? Vamos lá, calma que o negócio é complexo, né? Por exemplo, essa questão, a China, por exemplo, ela entrou numa política de abertura privada para o setor privado. Mas a China continua tendo uma política de planos quinquenais, né? Então tem grandes planejamentos, que é uma coisa que foi copiada da União Soviética. Então tem esses elementos do Estado, a gente não considera o socialista, mas considera isso aí um Estado que tem uma natureza operária, mas que também tem uma máquina administrativa burocrática imensa. A gente não considera nem China e nem União Soviética experiência socialista efetivamente. Porque você não tem um nível econômico para falar em socialismo. Porque a China, por exemplo, a metade da população ainda vive no campo. Porque o socialismo ele envolve uma superação do capitalismo. E isso não existe nem na China e nem na União Soviética. Deixa eu só avançar na reflexão. No caso do Mikhail Gorbachev, essas medidas, a perestroika e a glasnost, foram medidas que geraram uma série de problemas ali.
né? E com o fim da União Soviética, no caso da Rússia, inclusive no caso da famigerada Ucrânia também, não é? Em outros países não foi bem assim, aconteceu assim uma queda brutal do PIB desses países. Por quê? Porque esse processo de desestatização foi muito violento e muito agressivo. Até porque a mídia, os meios de comunicação cunharam o tal do termo, mas eu acho que o senhor deve conhecer, chamado oligarcas. Então, esses grupos, né, uma nova burguesia que foi formada lá, que se apropriou dessas instituições, e você tem um período de crise econômica muito grande de, se eu me lembro bem, de 20 anos. A Rússia demorou 20 anos para recuperar o seu PIB. E foi justamente no governo Putin, né, que ele resgata essa política de importância estatal, né? Então, é um debate mais complexo e a gente acha que as reflexões que são apresentadas são muito simples. Então a gente não defende o socialismo de Estado. 85 anos sob um regime de ditadura, que era uma coisa preconizada pelo próprio marxismo, Karl Marx, que previa lá a ditadura do proletariado, do operariado, se você quer, já que você é o PCO, Partido da Causa Operária, e o objetivo era implantar uma ditadura para educar o povo a ser comunista. Acontece que quando terminou o regime, o povo se tornou muito mais capitalista do que nos países que foram capitalistas sempre. Né? Tanto é que virou um capitalismo selvagem na Rússia, você mesmo falou isso. E para manter 85 anos de regime, os líderes soviéticos tiveram que eliminar um monte de opositores, emparedar um monte de gente e matar. O governo de Stalin, né, foi um dos governos mais cruéis, que perseguiu até os colegas de partido. Então, para manter um partido único, acaba você tendo um regime sem muita transparência, sem glasnost, né? Sem transparência e com muita violência. Tem que manter muita violência porque, principalmente num país como o Brasil, onde as pessoas estão acostumadas a ser livres. Certo? Bom, deixa para lá. Eu queria aproveitar e ver, eu não sei como é que você... Precisaria de um volume de explicação maior para esclarecer sobre esse tipo de assunto. Então, assim, a experiência da União Soviética, a gente considera uma experiência peculiar, particular, certo, mas a gente considera o Estado operário na mão de uma burocracia, onde, como você realmente fala aí, né, o stalinismo ele é a vitória da burocracia que sufocou setores revolucionários, onde avança os privilégios de Estado e se esmaga a política de conselhos que nunca evoluiu de fato. Então a gente não concorda com as teses stalinistas, nós não concordamos com esses neo-stalinistas aí que aparecem aí e meio que na moda, né? Vocês ainda trabalham, então, com orientação o quê? Trotskista, de Trotsky? O nosso debate, o nosso fundamento, o nosso estudo é o trotskismo. Inclusive, a gente organizou um curso... Que foi perseguido pelo Stalin, né? Que foi perseguido pelo Stalin, depois da Guerra Civil, né? Que ele construiu um movimento de oposição à esquerda porque ele não concordava com a continuidade da política da NEP, ele defendeu primeiramente a NEP, mas ele não concordava com ela e acreditava que se deveria iniciar um programa de planejamento estatal que tinha um percentual de crescimento X. Aí isso foi postergado com a luta interna e lá no final da década de 20 entra, né, o primeiro plano quinquenal do Stalin e entra que famigeradamente conhecido como a coletivização forçada, já tardiamente. Certo, ok. Né? Aí é o que as pessoas comumente conhecem, que é a campanha, né? Que é feita, inclusive, contra o comunismo. A gente não considera isso aí o comunismo, considera a política da burocracia de Estado que sobrepôs a tendência democrática, né, onde você tem luta de ideia dentro do partido e luta de ideias dentro da sociedade. Então, a questão da democracia, dos direitos democráticos, vai no sentido da gente ter ampla possibilidade da gente discutir e ter confrontos de posições políticas e de ideias. Então, por exemplo, a gente não é tudo a mesma coisa. Por exemplo, a gente não concorda com as teses e a teoria da unidade popular, porque eles são stalinistas. Entendi. Do Pantaleão, não concordamos com os argumentos da Cíntia. A relação de vocês com uma corrente de trabalho que tinha aqui no Brasil, que não sei se ainda tem. Trabalho, já ouviu falar? O Trabalho hoje é um grupo, um coletivo do PT. Não tem nada a ver com o Se for o mesmo trabalho. Okay. Eles são trotskistas, mas a gente evidentemente que debate política com eles, né? A gente tem algumas divergências em relação a certas colocações ali dele, né? E tem algumas convergências também, mas tudo isso aí
evidentemente que tem que ser bem contextualizado, Okay. né? Eu não sei como é que você vai, digamos assim, assimilar todo esse arcabouço ideológico do partido em pautas para Goiás, para governar Goiás, porque nós estamos aqui para discutir o plano de governo seu, né, que você propõe para Goiás. Por exemplo, em relação ao ICMS, o que você está propondo? Olha, o problema do ICMS é que nos últimos anos aí, o Bolsonaro quase fomentou uma política de divisão nacional, né? O ICMS primeiro é um imposto estadual. Primeiro foi no a caso questão dos combustíveis aqui em Goiás, até acatando aí uma decisão do Congresso Nacional, o ICMS do combustível foi reduzido de 29% para 17%. Você parece estar propondo reduzir isso em mais 50%. Como é que seria feito isso e como é que ficaria a arrecadação do Estado? Não, assim, primeiro vamos tentar pensar a conjuntura atual, né? Porque o Estado, como a gente diz sobre a inevitável necessidade de você linkar isso aí com o governo federal. Quer dizer, qualquer redução de imposto tem que vir combinado de uma responsabilidade federal de investimento pelo seu aporte de recursos. Agora, o Brasil é um país que cresce menos, porque constrói menos, porque desenvolve menos, porque produz menos. Então, toda a discussão tem que estar articulada sobre esse eixo. E qual é a intenção sua de outra oportunidade. O que foi comentado em outra oportunidade. Sim. Quer dizer, a gente viu nos últimos anos, em relação ao governo Bolsonaro, uma responsabilização do ICMS, né? Uma crítica grande ao ICMS como justificativa para o aumento do preço do combustível. A gente não concorda com essa posição de jeito nenhum. E a nossa posição é no sentido de mudar a política de preço da Petrobras ligada ao valor do barril, né, em relação ao dólar. Tanto que a Petrobras esse ano bateu recorde de lucro, né? O próprio Bolsonaro achou isso absurdo, né? Ele fez uma manobra, um gesto político dizendo que queria construir uma CPI para investigar a questão do lucro da Petrobras, dizendo que o lucro estava muito alto. Mas na nossa posição, o problema vem desde 2016, quando no governo Michel Temer teve essa quebra de paradigma político, né, onde os acionistas passaram a lucrar, né, absurdos, e é graças a esse lucro... Tá. Você, né, como disse que você tem um aumento, você critica o governo Bolsonaro, né? Mas tem alguns pontos do seu plano de governo que coincidem com a proposta do governo federal, que é, por exemplo, armamento e também a ideia de acabar com o Supremo Tribunal Federal. Inclusive, não há um risco de se cometer um crime com isso, de acabar com o Supremo Tribunal Federal? Não, assim, é porque não é a mesma coisa, entendeu? A gente defende, como eu expliquei na última sabatina, que a gente defende que os membros do STF, eles sejam eleitos, né, uma junta de um colegiado em terceira instância seja eleito pela população. A gente quer dissolver essa estrutura e criar uma outra estrutura. É isso, democraticamente, para que as coisas fiquem claras para o povo brasileiro. Em outros países, como eu citei, os Estados Unidos tem processo de eleição para o chefe de polícia, etc. E tal. Quer dizer, existe um viés de política objetiva que é colocado, porque a gente precisa explicitar isso. Porque depois da Operação Lava Jato, depois da prisão do Lula, né, depois da libertação do Lula, né, depois desse manuseio que o Alexandre de Moraes veio fazendo, né? Inclusive, na nossa opinião, muito a revelia da própria Constituição, essa coisa de você mandar prender um bolsonarista porque ele está incitando o ataque às ordens democráticas, mas não tem assim, não tem nada comprovado. A pessoa foi lá e ela falou, quer dizer, o Roberto Jefferson ele foi preso porque ele falou que ele estava instigando e incitando, mas ele ficou meses preso ali. Por mais que a gente deteste o Roberto Jefferson, não gosta do Roberto Jefferson, do Daniel Silveira, mas uma pessoa não pode ser presa, né, pela Polícia Federal, ficar meses lá presa porque ela tem uma divergência. Sobre a polícia, qual é a sua proposta em relação às polícias? Polícia Militar, Polícia Civil, Bombeiros? Não, o partido só acredita que a gente tem que discutir esse problema através da palavra de ordem pelo fim das polícias. A gente não defende a desmilitarização. Mas o que é isso? É mudar toda a estrutura de organização e você ter um aparato de segurança onde os batalhões, os coronéis não, né? Os comandos, né, sejam eleitos através da comunidade. Se você tem um batalhão tal, se você tem
você tem o chefe ali... Então, ao invés de despolitizar então a polícia, porque hoje a polícia está extremamente politizada, inclusive cada vez mais nós temos mais candidatos ligados às forças de segurança. Então, ao invés de despolitizar, você pretende politizar de uma vez todo mundo, a polícia. Justamente. O PCO defende que todo mundo tem direito de se organizar e fazer política. O melhor exemplo que eu posso dar, que eu acho que o PCO pode dar, é o seguinte: o Bolsonaro foi eleito e colocou 6 mil militares lá dentro. O vice dele é general. Mas o que tem na cabeça do sargento, do soldado, do cabo? Esse pessoal não está organizado politicamente. Então o Bolsonaro, né, ele fala, conversei, se tiver eleição... Mas sem eu não, o Bolsonaro... um monte de besteira, imagina se o Bolsonaro, ele fala assim, por exemplo, se o Lula for eleito, isso aqui vai ser pior do que a Casa Branca. Aí tem um clima de tensão geral na sociedade. Sim. Candidato, dizer, aí o problema é o seguinte... Tempo acabou. Você tem 30 segundos para concluir seu pensamento e se dirigir ao nosso telespectador. Passou rápido. Dirigir, né, ao seu eleitor e dar a última mensagem para ele, por favor. Vote 29, vote PCO, vote 13 para Lula presidente. Acompanhe o nosso partido na mídia, nas redes sociais, aquelas que o Alexandre de Moraes e o STF ainda não bloqueou de nós aí, né? Acompanhe o nosso trabalho e converse com os nossos companheiros aí e adquira o bônus da nossa campanha para que viabilize, né, os nossos panfletos, nossos cartazes por Lula presidente e por PCO 29 para governador. Ok, gente boa. Daqui a pouquinho a gente volta já com o candidato do Novo, Edgar Diniz. Daqui a pouquinho. De volta com o Papo Dinâmico na PUC TV Goiás. Hoje nós estamos entrevistando os candidatos ao governo de Goiás. Já entrevistamos no primeiro bloco o candidato do PCO e agora nós vamos entrevistar o candidato a governo de Goiás pelo Novo, Edgar Diniz. Boa noite, candidato. 25 minutos nós temos de entrevista e o seu tempo está começando agora, tá? Bom, boa noite a todos, boa noite, professor Daniel, a todos os espectadores aqui da PUC, né? Fico feliz aqui, para mim, me sinto em casa, já até gravei alguns outros programas aqui de amigos, né? Sou lá da Basílica Santuário Sagrada Família, então conheço muita gente dentro da igreja. Fico feliz do Padre Rodrigo, o pequeno Padre Rodrigo, e vai ser, para mim, uma honra, na verdade, estar aqui, né? Representando, falando para o povo goiano, me colocando à disposição do povo goiano, e quero me apresentar, me mostrar ao povo goiano e trazer as nossas ideias, que a gente acredita que são as ideias de transformação real aqui para o estado de Goiás, né? Ok, a proposta do Partido Novo é clara lá, é não fazer a velha política, diz isso, né? Inclusive, como exemplo, os parlamentares abriram mão do fundo eleitoral, ok? Tá correto isso, né? Correto. Tá, lá em Minas Gerais, vocês têm um candidato ao governo de Minas, que é governador de Minas, é um candidato à reeleição, né? Exato. Vocês o citam como exemplo de boa gestão e tal, e como exemplo de boa política. Ocorre que agora, na candidatura à reeleição, ele tem aliança com 10 partidos políticos, e muitos deles tradicionais na velha política. Como explica isso, candidato? Bom, vamos lá. Primeiro que essa é uma aliança que o Zema decidiu fazer em Minas, e o Novo autorizou somente em Minas por ele estar com a condição de negociar da maneira correta. Nós somos um partido exemplo, né? Eu estou me colocando à disposição do povo goiano para ser um governador e fazer como o Zema fez. A gente não entra na política, não é para ser coronel, não é para ser rei, não é para morar em palácio, eu não estou aqui para ser carregado por ninguém, para ser idolatrado por ninguém. Eu sou alguém que está se colocando a serviço do povo goiano para acordar e dormir todos os dias pensando no bem da população. E é o que o Zema fez lá. O Zema pegou um estado que estava falido, os servidores públicos nem sequer recebiam em dia, eles foram até protestados porque o empréstimo consignado que eles tinham pego não foi pago pelo governo, então era um estado em falência e o Zema fez uma revolução. E a gente faz o contrário, né? Você citou o fundo eleitoral, é um fato, nós temos
abrimos mão desse fundão, que é um fundão de 5 bilhões de reais. É uma verdadeira aberração para quem está nos ouvindo. Para vocês terem uma ideia, a nossa eleição hoje é mais cara que a eleição americana, que é a maior potência do mundo econômico. Nós gastamos mais dinheiro com isso. E existe uma mentira que diz que esse dinheiro ajuda os candidatos que não têm condição, mas não é real. Esse dinheiro, na verdade, vai para os mandatários, os donos dos partidos, que são velhas famílias tradicionais, e você pode conversar com os candidatos pequenos, as pessoas que não têm condição, esse dinheiro não chega lá. Então, além de ser um fundo de um valor absurdo, uma aberração num país onde as pessoas estão passando fome, literalmente, em Goiás, de cada 10 goianos, 3 estão passando insegurança alimentar. Eu presenciei, professor Daniel, agora no entorno de Brasília, na região de Brasília, mulheres encostadas onde estavam comprando roupa usada a R$5 e vendendo a R$7,50 para poder sobreviver, comprando roupa usada de quem não tem dinheiro para comer, encostadas num auditório imenso, patrocinada por dinheiro desse fundão, ou seja, tem pessoas ali passando fome, enquanto elas estavam encostadas numa área de política, patrocinada pelo atual governador, por outros senadores aí, um dinheiro público jogado fora. Então essa é a aberração que a gente vive. Então quando a gente abre mão, a gente fala que não vai morar em palácio, vou morar na minha casa, como o Zema fez, a gente não quer ter aviões, por exemplo. Eu sou professor, fui professor por 12 anos, e se tem uma coisa, tudo que o professor fala conta, né? O aluno escuta. Os políticos são os grandes professores da sociedade. O grande mal hoje é que nós temos tido nossos líderes são políticos muito ruins, eles nos enganam. As alianças são outra prova disso. Por que o Novo ele é contra no formato atual das alianças? Porque elas fatiam o Estado. Elas pegam parte do Estado e entregam para partidos políticos fazer um cabide de emprego naquilo ali. Então, pegar a Iquego, por exemplo, que é a indústria aqui no estado de Goiás, ela foi entregue para um partido agora pelo atual governador. Quando você faz isso, qual é a chance de você montar um cabide de emprego numa indústria química e aquilo funcionar? É zero, não vai dar certo. Hoje Goiás ele está se empobrecendo, é um estado onde a energia é muito cara, a água é muito cara, para se produzir uma indústria que é um dos lugares mais caros, ou seja, há uma má gestão absurda que é agravada por isso. Ou seja, por a gente usar do Estado como uma ferramenta de emprego, de cabide de emprego, de fazer troca de poder. O Zema, por exemplo, ao fazer essa aliança, ele não ofertou cargos. O que ele fez, o Novo lá, abriu mão de um candidato a Senado. Nós tínhamos a possibilidade de ter um grande candidato a senador e o Novo deixou. Então isso é uma aliança feita com capital político. Eu vou deixar de apoiar um senador nosso e vou apoiar um senador de vocês. Isso é uma aliança que fica muito claro. Eu estou fazendo uma troca não de uma fatia do Estado, eu estou entregando um capital político, é um cargo de senador. Então existe uma critério. Eu, por exemplo, tenho dito isso onde eu vou. O dia que eu fizer uma aliança, vocês podem ter certeza, vai ser uma aliança que eu vou poder explicar para meus filhos e ela não vai ser coisas absurdas como eu tenho vivido hoje. Nós temos aí, né, o Lula, por exemplo, do lado do Geraldo Alckmin, que são rivais, que a gente sabe que famílias brigaram. Eu conheço irmãos que são brigados até hoje em função da rivalidade e a quantidade de ataques que eles fizeram. Quando você vê eles juntos hoje, isso agride a gente do ponto de vista de valores, porque não faz sentido que pessoas com ideias tão distantes, de repente, estejam dizendo que um é o perfeito, é o ideal do outro. Aqui em Goiás não é diferente. Você pega, por exemplo, o Daniel Vilela, na eleição passada, quem quiser assistir pode acessar as redes sociais, você vai ver um Daniel Vilela dizendo que o Caiado não tinha caráter, que estava envolvido em corrupção e agora estão juntos como se isso fosse muito normal. Nós temos que romper com isso. Eu entrei na política porque realmente eu perdi a confiança na liderança política que existe aí hoje. Nunca me imaginei na política, mas eu tenho certeza, nós estamos aqui para inaugurar um novo tempo, onde as pessoas possam confiar nos nossos líderes. Pois é, mas a respeito disso, na verdade essas alianças estranhas que nós estamos vendo hoje, não é também porque o grande trunfo que nós temos da atual república é a democracia. Ela não está em risco? Você não acredita que essa democracia está em risco? Que há risco realmente, a gente inclusive interessado em realmente inviabilizar a democracia? Eu acredito que a gente está no caminho errado, por isso que eu estou na política. Por exemplo, sou empresário, sou professor. A minha entrada na política se deu porque eu perdi minha mãe na pandemia e foi um período muito doloroso para mim. Eu me senti realmente muito injustiçado, que o difícil não é você estar numa guerra, né, professor? É você estar numa guerra e você não ter generais para te guiar. Nós temos vivido décadas de grande tristeza na política, décadas. Então viemos de líderes onde a corrupção foi o que prevaleceu, tivemos líderes da confusão, líderes da destruição. Nós precisamos levantar novos líderes.
líderes que sejam da construção, ou seja, que estejam olhando para o futuro e que, acima de tudo, dê o exemplo. Nós aqui do Novo, para vocês terem ideia, nós temos em Goiás pela primeira vez 15 deputados federais, 10 estaduais, temos o senador, que é o Leonardo Pois é, mas Riso. a respeito disso, 10 candidatos para deputado estadual. 10 candidatos a deputado estadual, certo? A Assembleia Legislativa, salvo engano, tem 41, 43 deputados, né? Então, com certeza, se você for eleito, me permita falar você, se você for eleito, com certeza você vai ter que governar Goiás com a Assembleia Legislativa cheia de deputados ligados a partir da velha política. Sim. Como é que você vai fazer essa mediação com esta postura, né, de não fazer negociações de cargos, essas coisas todas no governo? Da maneira correta. O Zema provou que isso é possível em Minas. Hoje o Zema é o governador mais bem avaliado. Inclusive, mas muita coisa também foi remetida para o governo federal, para o Supremo Tribunal Federal. Não, mas não tem jeito. Existe um conjunto enorme de coisas que você precisa fazer em nível estadual. O Zema fez uma revolução em Minas e o que você precisa fazer? Hoje, por exemplo, os prefeitos, são 800 municípios em Minas. Todos os prefeitos adoram o trabalho do Romeu Zema. Por quê? Porque é o que nós queremos fazer. Nós não queremos aqui entrar para fazer nenhum tipo de perseguição a quem é do partido contrário. Hoje existe um estado do medo em Goiás. Se você não apoia, por exemplo, o atual governador, eles ficam com medo. Existe medo na segurança, medo na educação, medo na saúde. As pessoas têm medo até de se expressar. Então, algo muito errado está aí. Nós queremos fazer um governo servidor. Nós não vamos olhar para nenhum partido, vamos servir. Olha só, o nosso critério é vamos colocar as melhores pessoas no estado e orientar elas. Nós vamos passar a partir de agora a servir cada prefeitura. Eu conheci, professor Daniel, rodando o estado, prefeituras cujos secretários de desenvolvimento econômico nunca montou um açaí, porque é amigo do prefeito. Eu conheci secretário de meio ambiente que locava vestidos na cidade, é ligado ao prefeito e foi parar como secretário de meio ambiente. Ou seja, essa velha política está roubando o nosso futuro. Não está dando certo. Nosso país está caminhando para um fracasso. O que a gente vai ofertar? Primeiro que nós vamos servir essas pessoas. Com muita atenção. Só para concluir, nós vamos permitir que eles ganhem o capital político disso. O Zema conseguiu fazer muito em Minas dessa maneira. Os prefeitos começaram a evoluir muito as suas cidades em várias áreas com apoio do governo e o prefeito lucrou o capital político da sua cidade. E é por isso que ele ficou feliz e tem o grande apoio dos prefeitos. E não é diferente com os deputados estaduais. É lógico que vai existir pessoas que vão lutar contra, mas a gente não pode acreditar que todo mundo está lá para fazer uma política da destruição. Isso não é real. Quando nós levantarmos líderes que respeitam de verdade as pessoas, ouvem a todos, tem um discernimento do bom senso de liderar e dar uma visão, as pessoas vão comprar isso na maioria e a gente vai conseguir fazer muito. O Adriano Silva, para você ter uma ideia, é o prefeito de Joinville, hoje é o prefeito do Novo também, é o prefeito mais bem avaliado do país, 88% de aprovação. O que ele fez? Ele tem vereador? Não tem a mesma coisa, mas ele está permitindo que os vereadores e as pessoas que estão lá possam lucrar o capital político de fazer as boas práticas. Nós temos que entender isso. Enquanto a política for tratada como uma política da destruição, do ataque e do medo, a gente não rompe. Não está dando certo a velha política. Por isso que eu faço esse convite para você nos conhecer e entender que a gente quer realmente inaugurar uma nova forma de fazer política em Goiás. Tá, vamos falar de gestão então. O que significa, você fala do seu plano de governo, sobre governo servidor. Em que consiste esse governo servidor? Bom, a essência primeira é assim, a gente tem um compromisso. Eu fui, por exemplo, Novo, para você ser candidato, para vocês terem uma ideia, a gente tem que passar por um processo seletivo. Eu passei por uma empresa que investigou toda a minha vida, eu passei por bancas com economistas, então a gente faz todo um projeto e uma das coisas que a gente tem que concordar no final, e é uma coisa que a gente acredita muito, é assim, que os nossos secretários, os nossos diretores principais sejam contratados por empresa de RH, para a gente trazer as melhores pessoas à frente da educação, da saúde, da segurança. E o governo servidor é um princípio de a gente fazer uma orientação clara a essas pessoas que serão as melhores. Elas vão estar lá para servir os municípios. As pessoas não moram no estado, elas moram em cidades e as cidades precisam progredir. Não existe um estado rico se a cidade está mal. Então nós queremos orientar essas pessoas. Olha, nós vamos ter, por exemplo, nosso projeto é que haja reuniões semanais, com o secretário de Educação. Então, o secretário de Educação do Estado, toda semana vai estar com eles, porque tem acontecido, professor, um monte de coisas maravilhosas que o Estado de Goiás tem ficado para trás. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Foi aprovada nesse último governo agora uma lei chamada Lei da Liberdade Econômica.
É uma lei que tira um monte de documentos obrigatórios, reduz a burocracia, reduz a carga tributária. Sim. É uma lei maravilhosa para quem empreende. Se você, por exemplo, produz doce em casa, se não tiver essa lei, a minha irmã faz isso, ela faz doce em casa, um dia que ela começou a crescer, bateu um fiscal, não, você tem que ter uma vara, tem que ter isso, quebrou a empresa. Essa lei protege o pequeno como a minha irmã. É uma lei que já foi aplicada em 400 municípios mineiros, toda Santa Catarina já aplicou ela e nós não aplicamos em nada no estado de Goiás. Não há ninguém fazendo isso, a não ser por iniciativas pequenas, inclusive de associações comerciais, não da prefeitura. É uma lei pronta. Se nós tivermos as pessoas certas de um governo servidor, eu pego essa lei do governo federal e levo para os municípios o mais bem formatado. Isso é tão agressivo hoje que existem especialistas, consultores, a ensinar os prefeitos como é que ele faz para captar dinheiro, porque eles estão despreparados. A estrutura da prefeitura está muito carente. Então, o governo servidor é isso, é ter gestores e a gente tem uma orientação clara. Esses gestores seriam, então, selecionados a partir de uma demanda geral, que poderia ser, inclusive, de outros estados. Não tem que ser necessariamente cidadãos. A gente quer priorizar se for de Goiás, mas o que vale de verdade é a capacidade de fazer. A gente tem que entender o seguinte, se eu tiver o melhor secretário de educação desse país servindo em Goiás, ele vai servir a todos os secretários de educação dos municípios. Então eu preciso ter, sim, a melhor pessoa no estado ali para trazer as melhores ideias. É claro que se essa pessoa for de Goiás, ótimo, eu sou goiano, eu tenho uma empresa goiana fundada e tocada dessa maneira, mas nós temos que entender que a responsabilidade do estado é criar uma visão de futuro, é cuidar do futuro do goiano. Agora, assim, no plano de governo, o senhor deixa bem claro, e na sua fala também, que é tornar a vida das empresas, da iniciativa privada, mais leve, desde que o empresário seja um empresário comprometido com o seu negócio, com a lisura das suas negociações, do objeto, né, dos seus objetivos empresariais, ele então terá todo o respaldo do Estado. Então visa sim uma desburocratização, digamos, da regulamentação e da realização das empresas, das suas operações e tal. Só que grande parte da legislação é municipal. Os alvarás, quase todos são municipais, são poucos estaduais, né? E federal, depende da lei federal. Como é que o senhor pretende, como é que o senhor vai conseguir, digamos assim, desburocratizar, levando em conta que as principais amarras não estão na esfera estadual, mas na esfera municipal, dos municípios e do Existe, governo federal? Você está correto, está dividido isso tudo, mas no estado dá para fazer uma revolução. Dá para fazer uma revolução. Por exemplo, eu sou da área de tecnologia, minha empresa fornece tecnologia educacional para universidades do país todo. Hoje uma universidade, ela roda 100% digital, por exemplo, com essa tecnologia que a gente tem. O maior projeto educacional do estado de São Paulo foi feito com a minha empresa. Então, quando você usa e você domina, e no estado já tem isso, já é permitido, a gente pode digitalizar, simplificar um monte de processos. O Zema, lá em Minas, ele revogou nos primeiros 100 dias 200 portarias que estavam ultrapassadas. Ou seja, portarias que criavam um problema para quem empreende, porque quando a gente fala em empreender, para você que está nos ouvindo, é porque eu estou preocupado com o emprego. Goiás vive um desespero de emprego. Eu estava na região de Brasília agora, conversando com várias pessoas e eles pedindo, pelo amor de Deus, nós queremos um emprego para trabalhar. E existe o problema da renda também. Então nós queremos, na verdade, fomentar um estado que tenha emprego e tenha renda. Então nós podemos digitalizar. Hoje nós temos um VaptVupt, na verdade, que as pessoas não conseguem esperar nem o Vapt hoje. Imagina um VaptVupt. Nós podemos fazer um processo de digitalização muito grande. Mas a digitalização não vai na direção oposta? Porque quanto mais se digitaliza, quanto mais informatiza, digamos, os processos, menos emprego gera. É claro que gera emprego de maior qualificação, mas, na verdade, a informatização do país gerou um aumento do desemprego. Por exemplo, bancos empregavam 150 mil pessoas. Hoje, um banco empregava 150 mil pessoas, emprega 5 mil, 10 mil pessoas por causa da informatização. Então, a digitalização não vai na direção oposta da geração de emprego? Na verdade, não. Só quando eu não tenho visão de futuro. Aí isso é uma realidade. Quando eu sou um governador que não entende para onde o mundo está caminhando, para onde as empresas, aonde há uma direção, é impossível você lutar contra o futuro. É impossível você lutar quando há uma revolução. A gente era acostumado a ter energia só, por exemplo, elétrica. Quando se vê uma energia solar, ela é um fato, ela é uma revolução, ela é um passo de evolução. O que eu preciso fazer é me adequar com o futuro. A digitalização, a informatização, ela está inerente ao comportamento. Qualquer jovem que você pegar, ele vai querer resolver as coisas pelo celular. Então, a mudança é muito grande. Nós podemos citar a medicina, por exemplo, nós temos uma proposta na questão de Goiás, onde o atendimento médico, nós vamos dar a alternativa de já ser também pelo celular. Isso não é tirar o que existe, é dar uma alternativa.
Então a pessoa que está lá na fazenda, a pessoa que está lá no interior hoje, que às vezes tem que andar 400 quilômetros para ter um primeiro atendimento, com a telemedicina, ela já vai ter um primeiro amparo, ela já vai ser cadastrada, já vai ter o prontuário dela, já vai ter uma velocidade. E olha só, para vocês que estão nos ouvindo, quem implementa a telemedicina, 72% dos atendimentos é resolvido à distância. Ou seja, eu vou deixar de trazer esse goiano para um posto, para um hospital, para um hospital especializado e vou deixar com que ele esteja livre para atender as pessoas que realmente precisam. Ou para aquelas que não têm acesso a essa telemedicina. E isso gera uma economia de 50%. Então, a informatização, a tecnologia é o futuro. A gente só vai perdendo o emprego e ficar para trás quando eu fechar o olho para isso e eu não me conectar a esse futuro. Se a gente fizer o caminho certo, se a gente trouxer uma visão para o Estado, isso é bom, isso é maravilhoso, facilita a vida das pessoas, vão fazer com que as empresas tenham uma operação mais simples, mais ágil, com custo menor e elas possam contratar mais. Eu vejo no seu plano de governo que você tem uma preocupação muito grande com a qualificação profissional. Certo? Aí você fala, por exemplo, de qualificar a gente para atuar no que você chama de governo 4.0, né? Goiás 4.0 para a indústria de tecnologia e informação. Você fala em recuperar o déficit de aprendizagem, principalmente gerado durante a pandemia, faz um comparativo com os dados nacionais, mostra que Goiás, inclusive, está atrasado em relação a outras situações, né? E fala de qualificação, de formação e tal. Me preocupou porque, por exemplo, principalmente na área de tecnologia, na área de exatas, você cita exatas, inclusive, há muito déficit de aprendizagem, mas também há uma carência enorme de professores. Os cursos de licenciatura estão acabando, inclusive nas universidades públicas. Porque o pessoal não está querendo fazer licenciatura, por quê? Porque o salário dos professores é pouco atrativo. É muito baixo. E no seu plano de governo não fala nada disso sobre melhoria dos salários dos professores. É um fato o que o senhor está levantando e nós precisamos sim melhorar. Apesar da gente não ter colocado números claros, o nosso alvo número 1 é cuidar do professor. Qual é o teto da educação? É os professores. Até onde a educação de Goiás vai valer? Até onde o professor consegue? Hoje nós temos um caos, porque mais da metade dos professores que estão pelo Estado hoje são temporários e eles ganham menos de um salário mínimo. Então imagine só, professor, nós estamos colocando a nossa juventude, o nosso tesouro, o futuro do Estado está na mão hoje de praticamente mais da metade são professores temporários e mesmo os que não são além de abandonados, porque eles não são amparados, não existe um projeto consistente de formação, de apoio, de evolução, de carreira, não existe isso. Então nós precisamos, de fato, investir em educação. A educação nunca foi a prioridade, nem no Brasil, nem no estado de Goiás. Nós queremos reverter isso. Nós não temos hoje uma clareza, por exemplo, sobre o que é a situação fiscal do Estado. O Estado, ele vinha, antes da pandemia, estava quebrado, o Estado de Goiás, já estava com hospitais da criança fechando, com dívidas de 60 milhões, era um Estado caótico. A pandemia mudou o cenário, o fato é esse, ou seja, a gente teve primeiro um aporte de dinheiro do governo federal e houve uma expansão muito grande do preço das coisas. Olha o preço que a gente está pagando em combustível, só que isso gerou receita para o Estado. O Estado hoje tem um caixa, que a gente acredita que é de 7 bilhões, mas nós não temos uma clareza sobre como vai ficar as contas do Estado, porque houve uma redução de imposto que veio de nível federal. Isso vai impactar muito fortemente a receita do Estado de Goiás. Estão querendo retirar também agora o IPI, que também vai impactar no Estado. Então, o que a gente não quer fazer jamais? Prometer algo que eu não posso entregar. Isso é um princípio número 1 nosso do governo. Nós sempre vamos falar a verdade, inclusive quando estiver difícil. Eu não posso fazer como o atual governador que chega a todo lugar e fala: nossa educação é maravilhosa. Nossa educação é excelente. Nós temos que entender que a nossa educação é caótica. Comparar ela com o Brasil não muda o fato de que nós estamos muito mal na educação. A educação no Brasil é muito ruim, o professor está desamparado, mas é um alvo nosso. Qual a possibilidade, se a gente puder fazer concurso público, vai ser na área da educação e na área da segurança, que são os dois pilares mais frágeis do Estado de Goiás. Em que volume? No máximo. E nós somos o único governo que é capaz de cortar privilégios, vamos abrir mão de palácio, eu vou morar na minha casa, não quero saber disso, nós temos que dar o exemplo. E vamos cortar todo quanto é tipo de privilégio, deixar o Estado mais moderno, simples e inteligente possível, para a gente poder ter recursos para poder cuidar do nosso professor, cuidar dos profissionais da área de segurança que estão com um déficit absurdo, viu, professor? Na área de segurança, você fala muito de uso extensivo de tecnologia, câmeras urbanas associadas a softwares inteligentes, você acabou de falar isso aí. Você pretende também colocar
câmeras nas fardas dos policiais? A gente é muito a favor de transparência, sabe? Hoje, as forças de segurança do Estado, elas são contra isso, mas são contra, eu acredito, principalmente porque elas estão desamparadas. Hoje o Estado de Goiás vive um estado de violência muito alto. Nós temos mortes violentas 55% maior que o Rio de Janeiro. Para vocês entenderem. Então, nós não vivemos um Estado seguro, isso não é real. E o policial nosso, ele está muito mal liderado pelo atual governo. Nós temos, o policial não entra lá para matar, para ser alguém, um agente da morte. Ele está lá para ser um agente da vida. Um policial, ele tem que ser visto como um herói. Então, nós precisamos cuidar muito da pessoa do policial, investir em procedimento. E eu acredito que essa experiência da Câmara, na medida em que o policial se sentir seguro, treinado, com procedimento, ele também vai querer. É muito nova ainda a iniciativa em São Paulo, também tem em Santa Catarina, está fazendo uma experiência, mas o que há de indicação é que essas câmeras vão ajudar, sim, muito o policial. Hoje um policial, não sei se o senhor sabe, mas se ele fizer algo errado, ou se ele se envolver numa situação e ele for considerado ali culpado de alguma coisa, ele não tem um advogado para defender ele. Ele vai ter que se virar sozinho. Olha a situação que fica um policial. Então, na medida em que eu tiver procedimento, ele estiver bem treinado, a gente tiver a inteligência de verdade, a Câmara se torna uma aliada para ele. Porque toda vez que ele tiver um procedimento e ele for atacado, a vida dele for sendo colocada em risco, isso vai estar evidenciado. Então vai ser uma defesa. Eu acredito que no futuro isso vai ser positivo. Hoje ainda não há uma clareza disso. Tá. Eu duvido do seu governo alguma menção sobre violência contra a mulher. E a gente tem visto isso crescer muito ultimamente em Goiás e no Brasil. Como é que você vê essa questão? Como é que você pretende enfrentar isso? Sim, isso toca na parte de educação. Eu acredito que a base disso, inclusive do racismo, do preconceito, tudo isso está na educação. A questão da mulher, eu tenho falado muito sobre isso. A maioria dos programas dos meus oponentes, eles falam sobre educar, de levar a educação para a mulher, mas eu acho que acima de tudo é a educação para o homem. Nós temos que ensinar para cada menino, cada jovem, cada homem desse estado, o quanto ele faz um mal quando ele agride uma mulher, quando ele faz isso com uma mulher, né? Ok, candidato. Por normas aí do TRE, nós temos que terminar, já terminou o seu tempo, mas você tem ainda 30 segundos para encerrar e se dirigir ao telespectador. Bom, me dirijo aqui como um pai, né, pai de 2 crianças, alguém que é casado, um homem cristão, um homem que é apaixonado por Deus, que está numa missão por Deus. Isso aqui é um projeto de muito desafiador e eu conto com o seu apoio. Que você nos conheça, acesse Edgar Diniz, nossa campanha é simples, é honesta e verdadeira. Acesse as nossas redes sociais, conheça as nossas ideias. Quem conhece, vote em nós. Nós temos a verdade, temos uma visão para esse estado e seremos capazes de levar Goiás e entregar o Goiás que todo goiano merece. Ok, muito obrigado, um abraço e até a próxima.